Fala pessoal da quarentena, professor Emerson na área. Vamos hoje continuar o nosso curso de filosofia e o assunto da nossa aula de hoje é a primeira parte da filosofia medieval, a patrística, certo? Deixa eu compartilhar aqui com vocês o meu PowerPoint. Eu vou gravar mais de um vídeo sobre esse tema, tá bom? Para que fique mais fácil de subir isso para o YouTube e para que fique também mais fácil e digestivo para vocês. Além disso, eu dividi a filosofia medieval em duas. Tá? A gente vai ver, então, hoje o período do que vai do século I ao VIII, chamado patrístico, e 1 ao 7, perdão, e na semana que vem, a escolástica, que vai do 8 ao século XIV. Beleza? Uma coisa importante para nós começarmos é uma questão temporal. Tá? Por quê? Se a gente fala em filosofia medieval, nós estamos falando, obviamente, do período histórico entre a queda de Roma e a queda de Constantinopla, século V ao XV. Porém, a filosofia medieval, ela é basicamente a filosofia cristã, certo? É a filosofia da igreja. E o cristianismo, ele começa antes da queda de Roma, 5 séculos antes, ele começa na antiguidade. Então, nós temos que levar em consideração essa ruptura no tempo aí quando a gente falar em filosofia medieval, patrística e escolástica, ok? As bases da filosofia medieval como um todo e da patrística num primeiro momento precisam de uma contextualização também. Por quê? Qual é a base da cultura ocidental? É a cultura grega, tá? Tanto no campo moral, político e assim ético, assim por diante. E a cultura grega, ela começa a se expandir de uma maneira mais intensa a partir do Império de Alexandre, certo? Que é o helenismo, onde a cultura helênica, original grega, é levada por Alexandre através de suas conquistas aos povos orientais. E nesse evento sincrético, ela sofre uma fusão e nós temos ali influências de várias formas acontecendo, de todos os lados. Nós vimos isso bastante na filosofia helenística, né? Acabou-se o Império de Alexandre e nós teremos o processo de romanização da cultura grega. É quando essa cultura grega é absorvida pela cultura romana e aí nós temos um outro momento de sincretismo, certo? É nesse contexto de romanização da cultura grega que nasce o cristianismo. E o cristianismo nasce numa região que foi tanto colônia helênica, foi tanto conquistada por Alexandre, como no momento do surgimento do cristianismo, é romana, certo? Então, não há como você, dentro de uma cultura tão forte, de um processo cultural tão rico, desenvolver uma coisa totalmente do nada, totalmente, vamos utilizar a palavra original, certo? Perdão. O cristianismo nasce, então, nesse contexto, e a partir do seu nascimento, ele começa a influenciar também a cultura românica, que vai sofrer um processo de cristianização. Olhem que legal. A cultura helênica, ela sofre um processo de sincretismo para o helenismo. A cultura helenística sofre um processo sincrético para a romanização e a própria cultura romana só vai sofrer, ou melhor, a cultura greco-romana sofrerá um processo sincrético de cristianização. E esse processo de cristianização ele tem 3 etapas, né, principais. Num primeiro momento, o cristianismo é combatido a ferro e fogo. Depois, nós temos em 313 o Edito de Milão,
que concede liberdade de culto aos cristãos. E aí a gente tem aqui o Constantino, ó, esse busto. Aqui é Otávio, Cleópatra, Júlio César. E esse último aqui é o Teodósio, neto do Constantino, que vai, em 380, assinar o Edito de Tessalônica, que é o momento onde o Império Romano passa a considerar o cristianismo religião oficial. Ok? Uma outra coisa interessante, antes de nós entrarmos basicamente nos conceitos, é o epílogo, filósofo ou teólogo. Tá? E por que eu coloco esta provocação aqui? Porque os pensadores medievais não se consideravam filósofos. Tá? Por quê? Porque quem eram os filósofos para eles? Era Aristóteles, era Platão, era Averroes, era Avicena. E esses filósofos, eles não tiveram contato com o cristianismo. Tá? Platão e Aristóteles eram gregos, anteriores ao cristianismo. Avicena e Averroes eram árabes, eram muçulmanos, que são as influências que vão chegando a partir do século XI, né? Então, o termo filósofo passava a determinar, a definir pensadores não cristãos, ou seja, que não tiveram tido a sorte de ter contato com a Boa Nova. Quando esses teólogos queriam se referir a um pensador cristão mais antigo, eles utilizavam outros termos, outras definições. E aí eles chamavam de padres da igreja, no caso, pais da igreja, né? Pater, surge a palavra padre, surge a palavra pai. E daí, desses pais da igreja, surge o termo patrística. Ou ainda, eles chamavam de os santos. E aqui, ó, vocês vão ver que eu peguei algumas partes de um livro, O que é Filosofia Medieval, do professor Carlos Nascimento. É um livro bastante simples de entender, bastante fácil de ler. Eu tenho ele em PDF, vou postar para vocês, para quem quiser se aprofundar, obviamente, depois, quando eu subir as aulas. Ok, gente? Vamos passar para cá. A patrística, então, galera. Se é a filosofia dos pais da igreja, ela começa no século I. E começa com quem? Com os apóstolos intelectuais Paulo e João, tá? Que foram ali os fundadores. São Paulo, né, a base da Igreja Católica, por exemplo. São João também tem uma importância muito grande na divulgação, digamos assim, do cristianismo. Qual era o principal obstáculo desses intelectuais da igreja, gente? Era tentar fazer com que os gentios, tá? Os não cristãos, abraçassem a filosofia cristã e possivelmente se convertessem. E aí, quando eles vão começar a difundir o cristianismo, eles vão para a Grécia, tá? Vão para Atenas, falando mais de Paulo aqui, né? Vão para Corintos. João também percorre várias cidades da Ásia, tá? E aí, qual é o objetivo? É trazer essa nova filosofia. Só que, extremamente inteligente, e falando agora da Grécia, né, e de Paulo, ele não vai chegar e tentar fazer os gregos acreditarem que eles estão de todo errado e que ele tem uma nova verdade. Não. Porque se ele fosse tentar fazer isso, obviamente ele não seria escutado. E aí ele chega em Atenas, ele pede a palavra, ele recebe a palavra e ele começa a explicar essa nova verdade, não como uma verdade superior, mas como uma outra verdade. E aí, aos poucos, essa outra verdade vai se revelando como uma verdade divina. Certo? Como que ele vai fazer isso, gente? Ele vai começar a conciliar essa nova religião
com o pensamento filosófico dos gregos e romanos. E isso, gente, é uma coisa extremamente importante, porque se vocês lembrarem dos padres jesuítas no Brasil, no processo de cristianização dos índios, o que é que eles fazem? Eles vão conciliar os elementos do cristianismo com elementos da cultura mítica dos indígenas. Como assim? Eles vão, o padre José de Anchieta, né, ele vai perceber que os anciãos das tribos, que são os responsáveis por passar os conhecimentos adiante para as gerações mais novas, fazem isso em reuniões à noite, em roda da fogueira. E aí o que é que os padres jesuítas começam a fazer? Eles primeiro, vão começar a utilizar a língua tupi, então eles traduzem as passagens bíblicas para o tupi e vão contar na forma de histórias à noite ao redor das fogueiras para os indígenas. E aí também vão fazer o quê? Vão perceber que os indígenas eles utilizam a dança como uma contação de histórias também, e eles vão começar a elaborar peças de teatro, aquela coisa toda. Guardadas as devidas proporções, é basicamente isso que Paulo vai tentar fazer com os gregos, tá? Então, aqui o segundo item, né? A filosofia patrística liga-se, portanto, à tarefa religiosa de evangelização e à defesa da religião contra os ataques teóricos e morais que recebia dos antigos. Por quê? Porque se os primeiros padres da igreja ali, né, batessem de frente, eles seriam refutados muito facilmente. Por quê? Porque eles são obrigados a introduzir ideias que são totalmente desconhecidas para os filósofos gregos e greco-romanos. Que ideias? Por exemplo, a ideia de criação do mundo, de pecado original, de Deus como uma trindade. Como assim Deus é três? Para os gregos não há como. A própria ideia de encarnação e morte, tá? O juízo final, ressurreição dos mortos, são ideias que estão ali embasadas dentro da filosofia cristã, porém elas são totalmente estranhas ao mundo cósmico dos gregos. E aí tem uma passagem aqui interessante, do lado de cá. Paulo apresenta a boa nova da pregação, tal. E aí ele utiliza, está ao mesmo tempo, cita até um verso do poeta Arato que se é que não se trata de uma frase do hino a Zeus do estoico Cleanto, ou seja, utilização de elementos da filosofia, da própria mitologia grega, para tentar fazer com que eles consigam assimilar essas ideias cristãs. Porém, olhem essa outra passagem aqui, no final, quando Paulo se refere à ressurreição de Jesus, seus ouvintes caem na risada e lhe dizem: a respeito disso te ouvimos noutra ocasião. Lucas, o redator dos Atos, assinala o magro resultado desta pregação, para não dizer seu fracasso quase completo. Tá? Isso é uma passagem, gente, do encontro de Paulo com os atenienses. E aí, Atenas era o suprassumo da intelectualidade na Grécia, né? De Atenas, o Paulo vai para Corinto, que é uma região mais simples, uma região de camponeses, tal. E lá em Corinto ele muda a estratégia. O livro continua ali, eu não coloquei aqui, mas ele fala. Lá em Corinto ele vai fazer o quê? Ele vai se apresentar como o próprio Cristo crucificado, certo? Pela questão da humildade, digamos assim. E aí ele cita essa passagem que aconteceu com ele em Atenas para dar a entender que ele sofreu uma injustiça talvez semelhante à de Cristo, né? Metaforicamente. Mais algumas informações aqui, gente. Para impor as ideias cristãs, os padres das igrejas as transformaram em verdades reveladas por Deus através da Bíblia e dos santos, e que por serem decretos divinos seriam dogmas, tá? Aqui a importância
prática dos dogmas durante o período medieval, o dogma era utilizado para manter a unidade cristã, né? Como a igreja começa a crescer, a expandir demais, eles não podem permitir que hajam ideias diferentes das ideias norteadoras. Então, os dogmas servem para manter a unidade, para evitar esse surgimento de ideias desviantes. No caso aqui dos padres da igreja, os dogmas são utilizados como uma justificativa por aquela ideia existir, digamos assim, tá? Como um método argumentativo. E aí surgem, tá? Duas novas ideias que os gregos não conheciam, tá? Que são as verdades reveladas, as verdades da fé, e as verdades da razão, ou as verdades humanas. E aí é a partir dessa dicotomia que o Santo Agostinho vai utilizar a noção do crer para entender, certo? Onde as verdades da fé, elas estão acima das verdades da razão. E você não pode utilizar a razão para entendê-las, assim da fé. Foi introduzida a noção de conhecimento recebido por uma graça divina, superior ao simples conhecimento racional. Ou seja, dessa maneira, a verdade cristã, ela se torna superior a esta verdade racional que os gregos supostamente possuem. O próprio apóstolo Paulo, ele vai citar uma passagem da fuga do Egito, onde os judeus recebem de Deus a tarefa de pedir as melhores túnicas e os objetos de ouro emprestado para os egípcios. Só que eles não têm a intenção de devolver, e sim de levar consigo. E aí, segundo a interpretação, Paulo não está tratando da questão do roubo nesse momento, mas sim de uma tomada de volta de algo que injustamente estava na posse dos egípcios. E aí, segundo essa analogia, essa noção da verdade revelada, da verdade da fé, de uma verdade divina e superior, ela existe para que a verdade dos gregos seja retomada para os cristãos. A verdade dos gregos, ela foi construída ali para ser deles, mas não necessariamente pertence a eles de maneira inconteste. Entendido? Aqui. Nós temos também, gente, duas posições principais que vão surgir nessa tarefa de conciliar razão e fé. Alguns que vão achar irreconciliáveis, tá? E a fé, ela é imensamente superior à razão, e os que julgam fé e razão conciliáveis, mas subordinam a razão à fé. E aí, toda a filosofia medieval em si, ela busca materializar a segunda hipótese, tá? Conciliar fé e razão. No caso do Santo Agostinho, da maneira como está escrito, e no caso do São Tomás de Aquino, é mais ou menos equiparando, certo? Não a razão a serviço da fé, mas ajudando a fé, digamos assim. Nós começaremos com Santo Agostinho no próximo vídeo, tá, gente? Eu vou pausar aqui para baixá-lo.